morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui diante de Deus para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nós temos nos proposto isso. Nós estamos aqui praticamente há 8 meses transmitindo a palavra de Deus.
aos irmãos, às terças e às sextas-feiras. Também nós divulgamos uma pequena mensagem, um pequeno comentário dos versículos da Palavra de Deus, todos os dias durante esse tempo. Deus tem nos dado graça de nós termos concedido pela bondade de Deus essa oportunidade de nos comunicarmos com os irmãos através da internet, por esse canal. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouco a respeito do livro de Provérbios. Ele é conhecido como Provérbios de Salomão. Ele é o maior autor de provérbios, né? Mas ele não está só, não. Ele tem bastante auxiliares. Por exemplo, o provérbio de hoje é um provérbio que é de Salomão, mas que foi escrito pelos homens do rei Ezequias. Então ele tinha esses homens que encontravam os pergaminhos e transcreviam os provérbios. O provérbio é o capítulo 28, tá? E esse capítulo 28, ele é interessante, que ele aborda vários assuntos e dá aqui uma... Deixa eu pegar um lenço aqui. Dá aqui uma explicação sobre vários tópicos. Então ele diz assim: o primeiro tópico está no verso 1 e no verso 2. Diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém para persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. Então, a primeira coisa é a questão da fuga. Não é a fuga, fugir pelo medo. É a fuga que às vezes acontece com os homens que se propõem a serem líder, a serem ensinadores, a serem comandantes, aqueles que se colocam na frente para serem orientadores. Então esses homens, eles fogem muito da verdade e do cargo que ocupam, né? Porque o provérbio, ele diz que que o líder sábio, ele forma uma nação firme, uma nação forte, uma nação sábia. Mas a realidade que a gente encontra é que esses homens, na atualidade, eles têm fugido muito das suas responsabilidades, eles têm tomado caminhos da politicagem e pouco têm se incomodado com o povo e não tem ninguém que possa estar procurando corrigir as atitudes tomada por esses homens. Então, o sábio Salomão, ele considera esses homens aqui como homens que fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Tá? Não tem ninguém perseguindo, mas a pessoa foge da verdade. Quer dizer, a pessoa mente sem nenhuma necessidade de mentir. A gente tem visto isso constantemente no nosso país. Então, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem pela parte da manhã, algumas pessoas reclamando sobre medicamentos, insumos nos postos de saúde, na Zama, e o secretário dizendo que não, que estava tudo normal
e o repórter lá na frente de um entrevistando a pessoa, e a pessoa dizendo que não era verdade aquilo que ele estava afirmando. Então é esse tipo de comportamento que o sábio chama isso daqui de pessoas que não têm condições e às vezes se colocam diante de um povo para conduzi-lo, para fazer com que isso seja notado claramente, né? Diz que pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. Quer dizer, tem muita gente que se coloca como o dono da verdade, mas não tem nenhum tipo de prudência, não tem nenhum tipo de cuidado da responsabilidade que ele tem, do dever que ele tem, né? Então, aqui é um dos tópicos interessantes. Um outro tópico que tem aqui no livro de Provérbios é no versículo 3. Olha que interessante, ele diz assim: o homem pobre que oprime os pobres, olha, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Ou seja, aquela chuva forte que cai sobre a plantação de trigo, sobre a plantação de arroz, sobre a plantação de qualquer tipo de alimento. Então ela é tão forte que ela destrói a plantação. Então vem a falta de alimento justamente pela a condição da pessoa querer impor, às vezes carga pesada, sendo que ele mesmo não tem capacidade de carregar aquela carga, ou seja, por jugo pesado às pessoas, sendo que nem ela consegue fazer isso daí. É uma condição muito cruel, muito difícil, que tem acontecido no mundo inteiro, pela falta de aproximação das pessoas com Deus, das pessoas chegarem diante de Deus e reconhecer o seu lugar e olhar para o seu semelhante e ver que o seu semelhante é igual a ele e que ele devia ser tratado com mais amor, com mais carinho. Então as pessoas, elas nem sempre olham para o necessitado. A Bíblia diz assim no ensinamento do apóstolo São Paulo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque é muito fácil quando você vê uma pessoa passando por um momento de dificuldade e você que está sujeito a passar por essa dificuldade, você nem sempre dá importância para ajudar aquele que está necessitado. Você não pensa que, e nem medita que você pode ser o próximo a ir passar por aquela situação. Há um dito popular que diz: quando um só cidadão foi injustiçado, todos os demais estão em perigo, porque poderão ser os próximos. Então a gente vê que as injustiças, elas vêm dos iguais, tá? Elas vêm das pessoas que estão às vezes dentro da mesma situação e são elas que às vezes causam problema para si próprio, para o seu semelhante, não tendo noção ela que aquilo amanhã pode acontecer com ela, que ela pode vir a passar por essa mesma dificuldade, por esse mesmo problema. Então o mundo ele está numa situação que as pessoas, elas não têm mais o sentimento de proximidade, de companheirismo, de amor, né? Eles não olham mais
para a necessidade um do outro, o dividir do pão. Isso daí é uma coisa que pouco é ensinado nas famílias hoje. As famílias, elas são criadas dentro daquilo que é o conceito que cada um tem. Eles não mandam olhar para o pobre, que às vezes hoje a gente tem, mas amanhã a gente pode não ter e precisar de alguém, né? Jesus conta a história de um homem que recebeu a visita de um amigo à noite, e o amigo chegou já fora de hora, e ele não tinha pão em casa para atender aquele amigo que chegava de viagem, e ele foi na casa de um outro amigo seu, pediu um pão, e diz a Bíblia que o amigo já estava descansando, que o amigo já estava na hora de dormir, com as crianças na cama, a família já recolhida, mas aquele homem vai lá lhe pedir pão à noite, fora de hora. E Jesus então diz que aquele cidadão que estava na cama com a sua família, ele reclamou, mas por ser seu amigo, por ser a pessoa que eu estava procurando, ele levantou e deu o pão, emprestou o pão para o amigo atender um outro amigo que chegou na sua casa, vindo de viagem com fome. Esse sentimento, irmãos, está faltando na humanidade, está faltando na convivência cristã, está faltando dentro das igrejas, para a gente olhar para as pessoas como sendo nosso igual, como sendo nosso semelhante, como sendo filho de Deus, como nós somos. Então, esse provérbio aqui, eu quando li ele, eu achei ele interessante, eu falei, puxa, mas tem certas coisas que acontecem na vida, e é assim mesmo, como que o sábio Salomão, ele pegou essas instruções e passam para a gente, e praticamente 3.000 anos após, a gente percebe que os acontecimentos se assemelham muito ao provérbio que ele citou naquela época, poeticamente, né? Poeticamente, ele querendo comparar o comportamento das pessoas com as coisas que acontecem até na natureza. Então a gente acha isso muito interessante. O terceiro está aqui do verso 4 ao verso 9, que eu quero ler com vocês. Está escrito assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, que o ímpio é aquele que é desobediente, é aquele que não obedece. Porém, os que guardam a lei contendem com eles, com os que deixam de fazer as coisas direitas. Presta atenção. Os homens maus não entendem o juiz, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Vamos lá. 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminho perverso, ainda que seja rico. Verso 8. Aliás, verso 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. 8. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha, que aqui a coisa vai pegar. A oração abominável para aqueles que fecham os ouvidos
para a palavra de Deus. Terá os ouvidos divinos fechados para si. É simples de compreender. Quem rejeita ouvir Deus, não será atendido por ele. Você já pensou nisso? Você deixar de ouvir a palavra de Deus, não espere que Deus vá lhe atender. Aliás, o Todo-Poderoso diz que suas orações serão abomináveis diante dele. Então, olha aqui como que é a conduta dos que deixam a lei, para agradar ao ímpio. Os que deixam de fazer as coisas direitas para agradar aquele que está fazendo as coisas erradas, que é ímpio. Porque o homem mau não entende o juízo, tá? A pessoa que está fazendo maldade, ele acha que nunca haverá o juiz contra ele. Mas a lei ela é bem clara. A lei da semeadura, ela não obriga ninguém a semear. Mas quem semeia, a lei a obriga a colher. Então aquilo que você planta, você não é obrigado a plantar. Mas se você planta, você vai colher. Tá? E a Bíblia, ela é muito clara, que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta um grão, colhe vários grãos. Não é um só. Então, você precisa entender que as coisas, elas precisam ser bem conduzidas, para que você não venha amanhã arrepender-se. Ele diz, melhor é o pobre que anda na sua integridade. Irmãos, a integridade é algo muito sério. É algo que somente as pessoas corretas, elas praticam, elas são leais, elas são fiéis, elas não andam fazendo as coisas erradas. Porque, apesar de serem pobres de bens, elas são pessoas que são honestas. Elas não agem com desonestidade. Elas não agem com desigualdade de comportamento com as pessoas. As pessoas desonestas é que são as pessoas que andam semeando as coisas erradas. Então, o fato de ser pobre, mas ter integridade, isso engrandece o ser humano. Porque a Bíblia diz que o caminho do perverso, ainda que ele seja rico, ele não é íntegro, porque ele anda fazendo as coisas erradas. O que aumenta seus bens com usura e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. Quem é que se compadece? Quem é que tem cuidado do pobre? Então as pessoas gananciosas, elas não sabem para quem vai ficar os bens dela, para quem será, quem irá usufruir, tá? Eles não sabem, eles não têm muita noção disso, tá? Então eles procuram fazer as coisas de uma maneira errada, Outra coisa, a oração abominável diante de Deus. Portanto, pense bem antes de recusar ouvir e considerar a voz de Deus, pois as adversidades chegam para todo o pessoal. Vai chegar um momento que você vai querer procurar a ajuda de Deus, mas você não quis ouvir a palavra de Deus antecipadamente, recomendando para você ser uma pessoa correta com seus compromissos, correta no seu comportamento para com o seu próximo, para com os irmãos, você ser uma pessoa leal a seu Deus,
vai ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, para que você não venha sofrer danos por causa da sua desobediência. Isso é muito salutar. Quando a pessoa ela se compromete a ouvir Deus, veja o que acontece. Olha o verso 10 até o verso 15. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é entendido e examina-se. Ele se avalia, ele procura ver se não tem alguma coisa errada. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então a pessoa humilde é aquela que se submete-se a uma expectativa de si mesmo. Ele procura encontrar dentro da introspecção, achar alguma coisa que ele tenha feito que não está correta, para que ele corrija. Então ele diz assim, no verso 2: quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem dele. Olha, gente, que ser ímpio, chega uma hora que a pessoa descobre as tuas impiedades e ele não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento contigo, porque está notando que você não é uma pessoa que age com lealdade, que você não é uma pessoa que é puro, que você não é uma pessoa que tem uma integridade como deveria ter um bom cristão. Então isso é muito ruim para a pessoa, e o sábio aqui, ele está nos dando essa instrução. Tem mais uma coisa. As pessoas gostam de encobrir os seus malfeitos, as coisas que fazem errada. Elas costumam encobrir. Mas a Bíblia diz que o que encobre a sua transgressão, a sua, não prosperará. Por que será que algumas pessoas não prosperam e chegam diante de Deus e querem reclamar com Deus, que não prosperam, que parece que Deus se esqueceu dela, parece que Deus não liga para ela? Eu, durante um certo tempo, eu frequentei um culto domiciliar na casa de uma irmã, muito usada por Deus. E aquela irmã, um dia, Deus usou ela numa revelação para uma moça que lá estava, e aquela moça vinha orando há tempo, para que Deus preparasse um companheiro para ela. E aquela irmã disse que Deus ia preparar e que logo, logo ela iria encontrar essa pessoa, iria encontrar com ela, mas que ela ficasse muito atenta, porque senão ela poderia perder aquilo que Deus estava prometendo para ela por desobediência dela. E a moça foi. Passado um certo tempo, mês, aquela moça voltou muito angustiada e quis interpelar a irmã, dizendo que
A irmã tinha dito para ela que Deus ia preparar um companheiro para ela. E que até aquele momento, isso que ela falou que era breve, não aconteceu. E aquela irmã era muito positiva, ela não está mais conosco, está com o Senhor. Ela era muito positiva e ela disse para a moça, olha, você foi numa igreja e você estava sentado e do seu lado veio e sentou-se um moço de terno cinza, junto com outro rapaz que estava do lado dele. E aquele rapaz do terno cinza era o que Deus mandou para te conhecer. Mas sabe por que ele não te conheceu? Ela diz, por quê? Ela diz, porque você tem um amante. Desmontou a moça. Desmontou porque ela não teve como negar, porque a irmã estava cheia do Espírito Santo e o Espírito sabe tudo. Então, às vezes, você encobre a transgressão e você não prospera. Você não recebe porque você está com maus intentos no teu coração. Você está projetando coisas mal para a vida dos outros. Você está desejando mal para os outros. E Deus não opera porque isso é transgressão, isso é transgredir a lei de Deus. Você às vezes está invejando o bem do outro, você às vezes está cobiçando o que é do outro. Então aí Deus não pode operar na tua vida, Deus não pode operar nos teus caminhos. Então essas coisas é muito importante você saber que o apuro do ímpio, as pessoas herdam coisas boas, todos se alegram quando elas têm êxito. Se as pessoas confessam seus pecados, a teimosia de continuar pecando, adotam uma consciência que não é sensível, é claro que elas não vão alcançar a bênção de Deus. Porque Deus, Ele está para a pessoa que é sensível ao seu espírito, que ouve a palavra de Deus e entende quando o Espírito de Deus está falando com ele, está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua vida, está trabalhando nos seus caminhos. Veja aqui, o verso 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Continuamente teme. Não é temer hoje e não temer amanhã, mas continuamente teme. Mas o que endurece seu coração cairá no mal. Então é o coração duro que prejudica, é o coração duro que não deixa você progredir, é o coração duro que não deixa você ser abençoado, é o coração duro porque você tem pleitas dentro de ti, você tem desejo do mal dos outros dentro de você. Então, isso é um coração duro, um coração que não perdoa, coração que não olha para a necessidade dos outros. E olha o 15. Olha o 15. Como leão rugidor. Tá entendendo? Como leão rugidor. E como urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Aquele que governa, às vezes as pessoas, ele é como um urso faminto. Ele está ali, não vendo a hora de poder dar uma rasteira, derrubar a pessoa, prejudicar a pessoa. Como é triste, irmão. Como o sábio usa isso, como ele mostra caminhos para a gente.
E nós vamos olhando. Eu vou andar aqui um pouco. Verso 16, 17, 18, 19 e 20. 16. O príncipe falto de entendimento, que não tem entendimento, é também um grande opressor. Nós somos, às vezes, governados por pessoa que não tem entendimento espiritual. Mas o que odeia a avareza, não é o avarento. O que odeia a avareza, que não é avarento, esse prolongará os seus dias, ou ele terá mais dias, porque doar é uma qualidade que Deus aprova. A pessoa que sabe doar a Deus, doar ao necessitado, ajudar as pessoas que precisam, ser contribuinte fiel na sua igreja, tá? Então essa pessoa, ela prolonga os seus dias. Verso 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa, olha, fazer as pessoas errarem é culpa sua. E o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá. Mas veja a sequência. Até a cova. Você sempre vai estar fugindo da tua consciência. Você que faz o mal para os outros, você não vai ter sossego o resto da vida. O texto bíblico aqui é claro que você fugirá até a cova, até o dia que você morrer, você vai fugir da tua consciência que vai te acusar de dia e de noite o mal que você fez para a pessoa. Você está vendo que provérbio? Meu Deus do céu, olha, por quê, irmão? Porque o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seu caminho cairá logo. Um rei honesto, ele terá um reino longo, mas o estúpido oprimirá o povo. O honesto será salvo, enquanto o desonesto será destruído. O que governa e que é honesto, ele sofre perseguições. Mas porque é honesto. O desonesto é que persegue o honesto. Mas o fim de ambos é diferente. Tá certo? Olha um outro verso aqui. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. O que lavrar a sua terra, o que trabalhar na sua terra, não é o que trabalha visando a colheita do outro, não é o que trabalha tirando a ovelha do rebanho do outro, não é esse não, é o que trabalha na sua terra, é aquele que se dedica no seu campo, que planta a sua própria terra, para dali ele se fartar de pão. Mas o que segue ao ocioso é aquele que não quer trabalhar. Ocioso é aquele que quer as coisas tudo prontinha. Ele não vai buscar, ele não vai arar a terra, ele não vai lançar a semente, ele não vai procurar a alma perdida, ele quer a alma que já foi discipulada, a alma que já foi
limpa, tirada todos os carrapichos, está prontinha, aí ele vai atrás dessa, mas é muito folgado, né? Então, qual será o fim dele? Tá? Como é que é o fim dele? Né? Tá? Ele se fartará, sabe de quê? De pobreza, de pobreza. Ele não tem condições, não é? Tá? Então é isso daí. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse verso 21 aqui, ele me deu a oportunidade de eu ficar muito tempo pesquisando ele. Diz assim: dá importância à aparência das pessoas não é bom. Não é bom. Esse é o provérbio. Por quê? Até por um bocado de pão, um homem prevaricará. Nunca é bom demonstrar favoritismo. Você já viu isso em algum lugar? Mas alguns são capazes de fazer isso por causa de nada. Só pela aparência. É aquele negócio do caipira lá. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Quem vê cara, não vê coração. É complicado. Complicado, às vezes, a gente querer ler as pessoas pela aparência. Isso tanto para engrandecê-la, como para diminuí-la. Isto é tanto para ser elevado em conceito, como a ponto de querer tirar qualquer tipo de virtude que a pessoa tenha. Sabe aquela pessoa que elas são muito perfeitas? Existia um político aqui, vocês que são novos, vocês não conheceram, mas chamava-se Adhemar de Barros. E Adhemar de Barros tinha uma frase que ele ficou aí na história. Ele dizia o seguinte: meus amigos não têm defeito, meus inimigos, mesmo que não tenham, eu ponho. Então tem muito crente, muito pastor, muito cristão que é assim. Os amigos dele não têm defeito, não são pecador, não comete erro, não faz nada de errado, só faz as coisas direito, né? Sendo que a pessoa não é nada disso. Agora, aqueles que não são próximo a ele, que são pessoas retas, dignas, como diz o texto bíblico aqui, são pessoas de caráter, ele procura macular a pessoa. E o provérbio aqui já vem falando isso. 3.000 anos atrás ele escreve esse provérbio. E está aqui hoje para a gente trazer ele à tona para dizer: acontece isso? Acontece, gente. Tem tanta gente ruim, tem tanta gente do capeta dentro da igreja que é taxado de santo, tá? Tem muito pastor pecador, cheio de tantas e tantas qualidades ruins, que é considerado como a quarta pessoa da Trindade. Então isso daí tem esses negócios, irmão, tem essas coisas, mas graças a Deus que existe a palavra de Deus para nos ensinar, para nos dizer o que é certo, o que é errado. Aqui outra coisa importante desse provérbio é o versículo 22, o 23 e o 24.
O que repreende o homem gozará de depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. É praticamente o que eu acabei de comentar, é a questão do elogio. Francisco de Assis, o santo, foi um grande homem de Deus, ele tem uma frase que diz assim: eu prefiro os que me criticam porque eles me edificam, do que os que me bajulam porque eles me corrompem. Há muitas pessoas que são corrompidas pela bajulação, porque não tem sinceridade na palavra do bajulador. O bajulador é um adulador, é uma pessoa que só serve para... É o Batista da escolinha do professor Raimundo. Só serve para colocar elogios em pessoas que não têm qualidade. Então ele coloca aqui nesses versículos: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, tá? Porém, não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Jesus amado, que coisa. Assento? Pessoa, né, que quer enriquecer depressa. Que estão recebendo aí milhões, carro novo, às vezes empobrece depressa. 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que o que lisonjeia com a língua. A língua é terrível. 24. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, o que ele é? Companheiro é do homem destruidor. Roubar pai e mãe. Eu já vi esse caso. Eu já contemplei isso. A viúva mandava o filho receber uma aposentadoria e colocar na poupança. E ela estava ciente que ele estava colocando a aposentadoria dela na poupança. Passado aí uns 8, 10 anos, ela pediu para ele trazer o extrato da aposentadoria. E não tinha dinheiro nenhum na aposentadoria, porque ele estava roubando a sua própria mãe. Será que tem alguém que rouba isso aí? Será que tem mesmo? E quem rouba a igreja? Você já pensou nisso? Já ou não já? Mas vamos andar aqui porque o relógio está correndo aqui e tá. Muito bem. Esses versos aqui, irmão, que eu li, é para a gente ter um senso crítico. Porque o homem, nem sempre ele sabe avaliar o que é correto e o que não é correto. Mas é isso mesmo. Agora vamos a dois fatos aqui interessantes. Verso 25, 26, 27 e 28. 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Orgulhoso é aquele que se acha superior a todos. Peito levantado, queixo erguido e passos
ligeiro. Verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Meu coração me diz. Meu coração não sentiu. Meu coração sentiu. Meu coração me diz. Você está vendo como é que é? A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais perverso do que tudo, né? Então, presta atenção. Presta atenção. O coração cobiça. O coração maquina o mal. O coração executa o mal. Tome cuidado. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Verso 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Você sabe que é aquele que não quer ver a necessidade do outro, que eu falei lá no começo, olha aquele vem cobrar. Às vezes nós não queremos ver. Nós fechamos os olhos. Nós não queremos enxergar que alguém está precisando da nossa ajuda. Não é só ajuda financeira não, irmão. Não. Ajuda se dá de várias maneiras. Uma boa palavra. O esclarecer de uma dúvida. O ajudar a sair de uma situação embaraçosa. Isso é importante. Não feche os olhos para as pessoas. Não feche os olhos para aquele que está sofrendo, para aquele que está passando por um momento de dificuldade. Não feche os olhos, não. Abra os seus olhos, tá? Porque você fazendo isso, você está ajudando uma pessoa e você nunca vai ter falta daquilo que você vier a dar a ele. Eu já vi pessoas tirar a jaqueta na rua e agasalhar um morador de rua. Já vi a pessoa chegar em casa sem sapato porque deu o sapato para um que está pobre. Muitos fazem isso e são abençoados. E o último versículo. Quando os ímpios se elevam, quando os ímpios se elevam, quando os ímpios crescem, os homens andam se escondendo. Mas quando perecem, os justos se multiplicam. Olha que Deus quer multiplicar justo. E você precisa entender isso. Que governo firme, chuva que destrói, integridade, as bênçãos do justo, a ascensão do justo e a queda do ímpio, parcialidade e punição, senso crítico e generosidade. Isso é muito importante para aqueles que leem os provérbios e entendem. Eu quero orar agora por você, pedir a Deus que lhe dê graça.
esta palavra, ela foi fruto de muita meditação, para que possa ser transmitida às pessoas. Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer por esta noite, por esta palavra. Quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua direção. Quero te agradecer, meu Senhor, porque nós lutamos, nós vivemos no Evangelho. Nós vivemos no Evangelho que transforma a vida. Nós vivemos no Evangelho que Jesus veio, anunciou e deixou ordem para os seus discípulos anunciar. E todos aqueles que o aceitam como seu Salvador são pregadores do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que muda as vidas, o Evangelho que está preparando um povo para morar no céu. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja nessa noite dando graça ao teu filho, dando ao teu filho a oportunidade de se aproximarem mais de ti, Senhor, se desligarem deste mundo, das impurezas deste mundo, das coisas que estão neste mundo, que estão aí corrompendo vidas, que estão tirando as vidas do caminho do Senhor Jesus e levando para o caminho duplo, Senhor, que um dia estão na presença de Deus e numa semana estão distante de Deus, que fazem as coisas erradas e querem que Deus aceite. Ó Senhor, tem misericórdia, tem piedade, ensina-nos a entrarmos dentro do nosso próprio coração, ó Deus bendito, a fazermos uma retrospectiva dos nossos atos, da nossa conduta, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos olhares, dos nossos desejos, ó meu Senhor, e medimos ele, confrontando com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com a doutrina, Senhor, que o Senhor deixou para a santificação daqueles que querem encontrar contigo. A tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ó Deus, eu quero te ver, Senhor, eu quero te contemplar na glória, eu quero ir para morar com o Senhor na eternidade. Portanto, Senhor, me ensina a sondar o meu próprio coração, a ver, Senhor, se cometi alguma coisa errada. E se tenho cometido e não tenho lembrado de pedir perdão, eu te peço agora diante de Jesus Cristo, que me expulgue dos pecados que estiverem ocultos, Senhor, que a minha lembrança, que a minha memória venha, Senhor, resgatá-lo ele, para que eu possa confessar e ser perdoado, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, abençoa teus filhos, abençoa aqueles que estão em casa, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que têm familiares enfermos, hospitalizados, em condição de cirurgia, ou esperando o resultado, Senhor, de exame, que o Senhor dê o resultado favorável, meu Pai. Se houver necessidade de qualquer tipo de procedimento para corrigir, que as mãos do Senhor estejam diante da mão do médico para executar em favor do teu filho, em favor da tua filha, deles a tua bênção, deles a tua graça, deles o teu amor e a tua misericórdia. Senhor, abençoa-nos, ensina-nos, Senhor, a sermos perseverantes, apesar de estarmos passando por um momento, Senhor, de dificuldade em congregarmos, Senhor, mas o Senhor dá a par de tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem a solução para tudo, e eu creio que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso escudo, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa proteção. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre todos meus irmãos, sobre todos que estão nos acompanhando, daqueles que irão ver este vídeo, Senhor, futuramente, que eles sejam impactados pela presença do teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus bendito, dando-nos a clareza da tua palavra, pelo teu amor e pela tua bondade, em nome de Jesus e para a tua glória, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Quinta-feira tem o culto online. Assista às 20 horas. Deus o abençoe.